Primeiramente, boa noite a todas e todos. Penso que não mencionei ontem na aula, mas na próxima semana, se eu estiver vivo, né, porque pelo número de gente que está morrendo, vou fazer meus esforços para chegar até o domingo, né, e principalmente porque do dia 20 de fevereiro para cá, do dia 20 de fevereiro, pelo menos até terça-feira, foram 7 pessoas que morreram que eu conheço, com as quais tinha relação social, com as quais encontrava vez ou outra, com algumas mais corriqueiramente, com outras menos, enfim, professor da Universidade Federal, servidor da Universidade Federal, professora da Universidade Estadual, amigos e parceiros de projetos acadêmicos, enfim, do dia 20 de fevereiro até a última terça-feira, ontem, foram 7 pessoas que eu conheço que morreram acometidas por esse vírus denominado de coronavírus. Eu não mencionei, mas dentre todos aqueles que enviaram os vídeos, que eu atribuí nota a todos, na próxima aula, eu estando vivo, tratarei sobre isso. Farei o convite a alguns, e foi um processo seletivo mesmo. Não quer significar que eu tenha acertado no processo seletivo. Como diz Rafael de Jorge, o direito muitas vezes se apropria de verdades e de realidades que ele deveria deixar fora do direito, mas ele coloca para dentro do direito. E há momentos em que o direito coloca verdades e realidades para fora do direito que deveriam permanecer dentro do direito e não ir para fora do direito. Então, como leciona Rafael de Jorge, o processo seletivo não garante absolutamente nada a não ser ele próprio, como processo seletivo, mas não garante que ele tenha acertado no processo seletivo. É isso que Rafael de Jorge quer dizer. E o direito trabalha assim, nesse código binário. As decisões do direito não quer dizer que tenha sido a melhor decisão a ser tomada naquele momento, mas foi a decisão que o direito escolheu tomar e ponto final. Muitas vezes o direito deixou de tomar uma decisão que ficou do lado de fora do direito, que deveria ser aquela decisão a ir para dentro do direito. E muitas vezes o que está dentro do direito como decisão deveria estar fora e não dentro. Mas assim acontece e assim o sistema é funcionalizado e operacionalizado. Então, no próximo encontro, eu farei um convite aqui para aquelas que, obviamente, discricionariamente eu selecionei, né, para que, se quiserem, se dispuserem, pegar o tema que discorreram no vídeo, o tema que escolheram discricionariamente também, dentre os conteúdos que nós já vimos aqui nessa disciplina, e transformar o discurso em um vídeo, novamente, de até 4 minutos, que eu possa hospedar na plataforma do YouTube, no grupo de pesquisa, no NUPOD, Núcleo para Pesquisa dos Observadores do Direito, plataforma do YouTube e do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa Científica. E aí o vídeo ficará lá postado numa série denominada de Série das Disciplinas do CCJ-UEPB, porque também fiz isso com todas as outras disciplinas que leciono, com Criminologia, Linguagem e Argumentação Jurídica, também nesse curso de graduação do CCJ-UEPB. Mas sobre isso trataremos no próximo encontro, se ele houver. Bem, na aula de ontem, nós finalizamos a aula de ontem com uma proposta de análise de um caso concreto e que eu gostaria de ouvir aqueles que queiram se pronunciar e estarão na condição para se pronunciar, hipoteticamente, estarão na condição de delegado de Polícia Civil, à luz do caso que iniciei ontem a narrativa, um caso real, decidido na comarca de Itabaiana, no estado de Sergipe, um caso bastante interessante, que a decisão tomada pelo delegado e depois pelo juiz repercutiu enormemente. Bom, o caso que iniciei a narrativa ontem é o seguinte: um rapaz que namorava uma menina, e aqui vamos hipoteticamente colocar o seu nome de João e o dela de Maria. Esse rapaz tinha um romance com Maria, João, e um dia Maria decide que não quer mais o romance, que vai colocar um ponto final no romance. João não admite esse ponto final no romance, sai da casa de Maria naquele final de tarde
e vai a um lugar da cidade de Itabaiana e compra um revólver de calibre 38. João, então, sai do lugar onde comprou o revólver de calibre 38 e se dirige à casa de Maria. Uma viatura policial está fazendo a ronda, 4 policiais numa viatura, e um dos policiais decide abordar João e pede para o condutor da viatura, outro policial, que estacione o veículo, que ele irá abordar o cidadão que caminha pela calçada. Então, o policial cumpre, do ponto de vista constitucional, o procedimento inequívoco. Aborda João, pede os seus documentos, João, então, mostra os documentos. O policial, isso tudo que eu estou falando está narrado nos autos, está numa narrativa dos autos. Portanto, se refere ao conteúdo que está nos autos do processo. Então, João entrega os documentos, o policial pergunta se João se trabalha com carteira assinada, se é um operário, se é um trabalhador. João responde que sim, diz que tem carteira assinada, trabalha em tal empresa na cidade de Itabaiana há mais de não sei quantos anos, etc. e tal. Então, o policial pergunta, ao observar João, o policial então pergunta se João está armado, porque tem um volume na sua cintura. E João então responde ao policial, sim, estou armado. O policial então, como determina o procedimento da teoria constitucional, o policial então diz, o senhor tem então porte de arma para estar armado? E João diz, não, não tenho. E o policial diz, então o senhor sabe que está sendo autuado a partir desse momento pelo crime de porte ilegal de arma, previsto na Lei 10.886, de 2003, com a escritura determinada pelo artigo 14 dessa lei. E aí João diz, certo. E então o policial fica intrigado com aquela situação e pergunta, e por que o senhor está armado se não tem um porte de arma? O que é que o senhor faz com uma arma? Qual é o sentido? E aí João diz, não, porque eu namorava com Maria e hoje, no final da tarde, ela acabou o namoro e eu fui a um local aqui na cidade, comprei essa arma e estou indo para a casa de Maria matar Maria. Aí o policial diz, o senhor está indo para a casa da ex-namorada, matar a ex-namorada? O senhor está me dizendo isso? O senhor está confessando isso? Ele diz, sim. O policial, então, autua João pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, à luz do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, coloca João na viatura, conduz João a uma delegacia de polícia. Ao chegar na delegacia de polícia, o policial, então, narra o fato acontecido ao delegado de polícia. O delegado de polícia reinicia o processo de indagações a João e João confirma toda a história narrada pelo policial. Ora, você, na posição de delegado de polícia civil, nesse caso, que recebe João levado pelo policial com autuação em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, do artigo 14 da Lei 10.826, qual seria o procedimento a ser adotado por você? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, Paulo. Eu vi, pesquisando, que há um enquadramento aí no artigo 147 do Código Penal. Não sei se estou certo. O artigo 147... É o crime de ameaça. Do Código Penal, exatamente. Uhum. Existe uma ameaça nessa situação. Essa ameaça, embora a suposta vítima não tenha conhecimento dela, mas foi declarada essa ameaça a uma autoridade. Tá certo? Que até então tem fé de ofício, deve ter sido colhido o depoimento dele, que isso aí já na minha concepção, já é uma prova que pode ser usada como uma representação contra esse cidadão. Então, você está dizendo que então aí já há um concurso formal de crimes?
Porque ele já está portando arma de fogo para a qual ele não tem o porte, não tem o registro, não tem o porte, portanto, ele já está dentro de um tipo penal. Artigo 14 da Lei 10.826. Perfeito. Isso é um tipo de crime, né? Isso. E o outro crime seria a ameaça, porque ele está ameaçando a Maria, embora não seja diretamente a vítima, mas ele confessou essa ameaça. Tá certo. Silvio? É? Oi. Eu entendo, Paulo acho que posicionou bem os dois aspectos do crime, mas o crime de ameaça, na verdade, é menos gravoso. A ação teria que seguir exatamente pelo porte de arma. Embora pareça que ele vai voltar a cometer o crime, como ele afirmou ao delegado, né? O delegado vai ter que, infelizmente, seguir o processo para que seja, no caso, punido pelo porte ilegal, independente de entender que existem cautelares do CPC, né, que poderia ser empregada. Né? São 9 cautelares que poderia ser solicitado para que ele estivesse dentro do que ele fez, do que ele cometeu ou viria a cometer. No caso o porte de arma, ele cometeu o crime. Já, sim, o crime está consumado. No caso da ameaça, ele só passa a ser, como é que eu posso dizer? Eu até anotei aqui. Indiciado com o conhecimento da vítima. A vítima não sabia do fato. Então, o crime não foi consumado, o de ameaça. Então, vamos colocar aqui, né, o delito do artigo 147 do crime de ameaça, primeiramente, ele é um crime informal. Né? Ao prolatar que vai praticar uma ação contra outra pessoa, por exemplo, se eu disser, Silvio, eu vou lhe matar, esse aqui é o crime do artigo 147. Se eu vier a lhe matar, então eu já vou ter um concurso de crimes. 147 com 121, e aí vai depender se foi no 121 na forma simples, privilegiada, qualificada, etc. E segundo na própria doutrina e na jurisprudência, de que o crime do artigo 147, mesmo ele sendo um crime formal, faz-se necessário que o ameaçado se sinta ameaçado para haver o crime de ameaça. Não se sentindo ameaçado, não haverá o crime de ameaça. Do tipo, vamos lá fazer aqui uma hipótese para como dizem os portugueses, para sairmos da teorética e irmos para uma questão prática. Por exemplo, eu, né, Luciano Nascimento, entro em um bar em Las Vegas, né, e encontro John Jones, aquele lutador de meio pesado, que agora está nos pesos pesados, de UFC, e digo, John Jones, vou te encher de porrada, seu mané. Você acha que John Jones vai se sentir ameaçado por Luciano Nascimento? Vai ter consumado o artigo 147 do Código Penal Brasileiro, ou seja, mesmo ele sendo um crime formal, ao prolatar que vou agredir John Jones, o crime se consuma. Mas aí tem uma parte da doutrina assim, sim, se consuma desde que a vítima se sinta ameaçada. Né? Enfim, mas vamos. Mais alguém quer se posicionar, quer se manifestar? O que você faria como delegado de polícia nesse caso? Você está lá na delegacia, né, orando para que não aconteça nada, para que seu plantão fique tranquilíssimo, para pela manhã você sair, tomar um café ali na padaria da esquina e ir para casa e tal. Você passa a noite rezando, nessa noite não vai acontecer nada, nessa noite não vai acontecer nada, nessa noite não vai acontecer nada, e quando der 6 horas da manhã eu vou embora para casa tranquilo, encontrar minha mulher, meus filhos, etc, etc. Professor, só o que é psicológico no caso da ameaça, né? Porque tem pessoas que sentem e outros não é? Claro, sim. Sem dúvida. Eu acho que o delegado aí, professor, ele fica de mãos atadas. Ele nada tem a fazer. Inicialmente a gente pensa que ele pode tomar uma medida cautelar, né? Mas aí eu não estudei afinco, mas eu acho que não existe possibilidade dele aplicar essa medida, porque as que eu conheço que tem a prisão em flagrante, prisão preventiva e temporária. Eu acho que não é possibilidade ao delegado, porque essa conduta praticada pelo João não dá aso a ele tomar uma medida dessa natureza. Certo. Então ele não tem o que fazer.
Tá, então, Antônio, deixa eu colocar mais um ingrediente, digamos assim. Deixa eu colocar mais um elemento que possa ser que seja de ordem jurídica que está nos autos. O delegado, isso está nos autos, né? O delegado vai e pergunta para o João, seu João, por que o senhor foi comprar essa arma e estava se dirigindo para a casa de Maria? Eu só disse ao policial que iria matar Maria, seu João. Eu disse, isso, doutor. E ia mesmo, eu ia, que o policial me autuou e me trouxe para cá, para a delegacia. Aí o delegado vai e diz assim, seu João, se eu soltar o senhor, se eu arbitrar a fiança e soltar o senhor agora, se eu pagar a fiança e tudo, o senhor vai para casa, vai se acalmar e tal, e vai tocar a vida do senhor tranquilamente e tal. O senhor vai fazer isso? E João diz, não, se o senhor me soltar, e isso está nos autos, se o senhor me soltar, eu vou voltar no lugar onde eu comprei a arma, vou comprar outra arma, vou para a casa de Maria e vou matar Maria. Professor, boa noite. Boa noite, Matheus. Eu acho que as medidas cautelares que poderiam ser aplicadas, que eu faria, né? Tipo assim, acho que na prática, assim, o que teria que mudar mesmo seria o posicionamento de João, né? Em desistir de matar Maria. De fato, né? E isso daí a pessoa não teria como colocar uma prisão preventiva, que não cabe, né? Então, porque, veja, que foi a iniciativa de dúvida de Antônio, né? Antônio foi por essa iniciativa levantando interrogações. Porque se eu for utilizar uma cautelar, eu tenho que ir para os critérios da cautelar, né? Necessidade, qual é a necessidade de usar a cautelar para manter João preso e há amparo jurídico para isso? A questão da ordem pública, vai perturbar a ordem pública, João, com seu comportamento, etc. Enfim, ao analisar os critérios da cautelar, para onde o delegado tem que se conduzir? Ele poderia aplicar, no caso, a prisão domiciliar com um dispositivo eletrônico, né? Que é uma das... Opa! Vamos devagar, não tem processo, não tem oferecimento de denúncia, não tem recebimento de denúncia, não tem processo, tem nada. Haveria necessidade da gente ter conhecimento de todas as medidas cautelares existentes no ordenamento, porque a gente estudou ontem que existe um princípio na qual se apregou o quê? A legalidade estrita das prisões cautelares. Ou seja, não posso, sob a justificativa de que realmente a vítima, né, que é a Maria, está correndo risco de vida iminente e determinar cautelar, porque eu preciso ter uma previsão legal expressa. Eu já estava me Sim, claro, ter um conhecimento de todas as previsões das cautelares existentes para aplicar. Exatamente por causa do princípio da estrita legalidade no uso das cautelares. Exatamente por causa disso. É porque eu já estava me sentindo um juiz. Mas alguém, pessoal, quer se manifestar como delegado de polícia, o que é que você faria? As mulheres não se manifestam. Esse é um caso que envolve uma mulher. Não aparece uma mulher aqui para dizer, olha, professor, se eu sou a delegada de polícia, eu vou fazer isso. Professor, lembrando, o porte de arma Só os cuecas vão falar aqui. Professor, lembrando que o porte de arma é inafiançável, né? Não. Você tem meia razão, Silvio. O parágrafo único do artigo 14 diz que o porte de arma é inafiançável, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o parágrafo único do artigo 14 é inconstitucional. O crime é afiançável. O parágrafo único do artigo 14, e que teve como relator o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, o plenário acompanhou Lewandowski na ideia de inconstitucionalidade da previsão do artigo 14. Ele é inconstitucional. Ele não tem validez jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. Só o caput do artigo 14 é que tem validez. Mas ele não tinha as prerrogativas, né, que o artigo concede para o porte, né, professor? Não, ele está totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Senhoritas, nenhuma de vocês vão se pronunciar. Tem uma mulher na questão envolvida. As mulheres não vão ocupar o lugar de fala tendo uma mulher como vítima. Muito bem. Tá certo. Ô, professor, eu busquei na Maria da Penha um argumento para... Mas não tem, né? Não, no caso... Não tem, né?
na Lei Maria da Penha não cabe, não entra nesse caso. Vamos lá. Tentar proteger a mulher, né? Claro, claro. Professor, eu acho que nesse... Matheus. Eu acho que nesse caso aí ele poderia colocar o teto, né, da fiança, assim, para tentar... Bingo, Matheus, bingo. Ele poderia colocar o teto aí, né? Bingo, Matheus. Eu acho que isso já desestimularia um bocadinho, né? Então, Exato. O que é que o delegado fez? O delegado, então, disse assim, à luz da pergunta feita a João, você arbitra a fiança e tal, soltar o senhor vai para casa e está tudo resolvido, toca a sua vida. Então, disse, não, vou comprar outra arma, vou para casa de Maria e vou matar Maria. O delegado, então, diz, rapaz, o que é que eu faço? O delegado, então, foi na Lei 12.403, de 2011, né? Foi lá na 12.403 que modifica uma série de artigos do Código de Processo Penal, né? E principalmente no campo das cautelares, né? E identificou que lá na Lei 12.403, de 2011, ela traz a previsão de que, para os casos de crime afiançáveis, que são os crimes com pena de 1 a 4 anos, não superior a 4 anos, quando o tipo traz uma reprimenda não superior a 4 anos, que é o caso do artigo 14 da Lei 10.826, de 2 a 4 anos. Qual é a lei, professor? Qual é a lei? O delegado foi na Lei 12.403/11, né, que essa lei determina, reconstrói a ideia da fiança no processo, na investigação, na persecução penal, enfim, no processo penal. E lá essa lei, ela traz a previsão de que o delegado de polícia, ao analisar o caso concreto, poderá arbitrar a fiança no valor que vai de 1 a 100 salários mínimos. E se for o juiz, o arbitramento dessa fiança será de 10 a 200 salários mínimos. Então, qual foi a alternativa que o delegado tomou? Ele foi na cognitividade esboçada aí por Matheus. Ele, então, disse assim, ele ligou para o juiz, né, da comarca, e disse, doutor, estou com um caso assim. Como é que nós vamos resolver isso? Porque eu arbitro a fiança aqui em um salário mínimo, porque, lembre-se, o arbitramento da fiança também tem que estar dentro de um critério de acordo com a capacidade econômica daquele que vai pagar a fiança. Tem que ter uma proporcionalidade, né? E aí o juiz disse, não, ele falou isso, está aqui, está tudo registrado, e na maior calma, na maior tranquilidade, está tudo muito tranquilo, excelência. O juiz disse, então o que é que você vai fazer? O delegado foi e disse, eu estou pensando em arbitrar o quanto máximo que a Lei 12.403 de 2011 permite para o delegado de polícia, que são 100 salários mínimos. O juiz, então, disse, tá, então, se essa é a maneira, aplique. Então, o delegado arbitrou a fiança, à época o salário mínimo era 545, o delegado arbitrou a fiança em R$ 54.500. O que aconteceu? João não podia pagar a fiança. Se João não podia pagar a fiança, João permaneceria detido, sob a custódia do Estado. Essa foi a interpretação dada pelo delegado, né? E assim se deu. A questão é que, quando chegou no processo, porque houve o crime de porte ilegal de arma, mas não houve o crime de ameaça do artigo 147, porque Maria não tomou conhecimento diretamente da ameaça realizada por João. Quando chegou no processo, o juiz relata tudo isso na sua decisão, e o juiz constrói uma sentença que ela é fantástica. O juiz, corroborando a posição do delegado de polícia, né, narra no relatório da sentença, dizendo assim, a decisão tomada obviamente, depois, João constituiu um advogado, o advogado impetrou um habeas corpus, João foi liberado e tal, mas isso demorou alguns dias e tal, algumas semanas, pelo que está nos autos. Mas o juiz, é interessante que o juiz diz assim, o delegado, à luz dos atos da autoridade do Estado, conduziu o caso dentro das regras constitucionais, né? Estabelecendo o quanto máximo da fiança permitido pela Lei 11.403 de 2011. E aí ele diz, e como a vida não tem valor,
não pode ser mensurada, como a vida não pode ser mensurada, agiu corretamente o delegado estabelecendo um valor máximo. Ou seja, na sentença tem um paradoxo, porque se a vida não pode ser mensurada, né, que seria a vida de Maria, mas ela foi mensurada por outro lado, porque se arbitrou em R$ 54.500 a fiança. Ora, essa foi a alternativa. E aí, interessante é que o juiz fundamenta dizendo assim, essa foi a alternativa mais assertiva, porque assim, o delegado de polícia evitou uma gravidade maior, que seria o crime de homicídio. E aqui na sentença do juiz, é que aparece uma outra problemática. Ou seja, o delegado evitou um crime de homicídio. O delegado tem poder para evitar um crime de homicídio e se pode tratar com o direito penal do futuro? Tem algumas questões interessantes. Primeiro, poderia arbitrar no máximo, legalmente, sim, de 1 a 100, mas levando em consideração a capacidade econômica. 2, pensando que ele vai praticar o crime de homicídio, e aí eu vou evitar o crime de homicídio? Diga, Maria. Professor, se caso fosse arbitrado uma fiança em que o autuado pudesse pagar e ele fosse solto, fosse liberado. Aí, nesse caso, a autoridade policial, sabendo que iria ocorrer um crime, ele poderia orquestrar um flagrante esperado, porque o autuado, ele disse ali em sede policial que iria praticar um crime. Então, isso é faculdade da autoridade policial o flagrante, né? Então, pode ocorrer a possibilidade de flagrante esperado. Sim, poderia? Sim. Seria viável? Eu penso que sim. A alternativa de arbitrar a fiança no máximo, ela é legal, sem dúvida alguma. Do ponto de vista formal, ela é legal. Do ponto de vista material, ela tem problemas porque essa formalidade ela está vinculada à capacidade contributiva, ela está vinculada à capacidade econômica do autuado em pagar a fiança. Agora, se o delegado tivesse dito, então, qual é o salário do senhor? O senhor é um trabalhador? Sou registrado, tal, o senhor ganha quanto? X. Pronto, então eu vou arbitrar a fiança em 30% do salário do senhor. E aí liberava. Já que, não nos esqueçamos, o crime de porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta. Essa interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou inconstitucional o parágrafo único do artigo 14 da Lei 10.826, porque se interpretava como um crime de maior gravidade. E Lewandowski levantou a tese de que não, de que aquele é um crime de mera conduta e, portanto, como crime de mera conduta, ele é afiançável e não inafiançável, conforme está a escritura do parágrafo único do artigo 14. Então, por ser um crime de mera conduta, libera. Diga, Antônio. Aí, aproveitando o ensejo da colega aí, eu tenho uma dúvida. A autoridade policial poderia, por exemplo, já que ele continuou preso, porque não pagou a fiança, tomar diligências com relação a, por exemplo, a medida protetiva, a autoridade policial de ofício, porque, via de regra, é a mulher que tem que ir atrás, né? Sim. A época não, João. Antônio, desculpa. A época não, Antônio. Mas hoje sim. Hoje, se fosse hoje, sim. Mas a época que aconteceu, não. Agora, poderia ir pela alternativa, colocar aqui para Maria Eduarda a ideia do flagrante. Flagrante esperado. Já que ele se pronuncia que vai sair dali, né? E vai... Ou então era estabelecer a partir dali, comunicar o juiz que estava abrindo um procedimento de investigação, comunicar o mesmo juiz que ele conversou para arbitrar a fiança, dizer, excelência, eu vou arbitrar a fiança dentro da capacidade econômica do autuado, certo? E vou abrir um procedimento de investigação, porque ele disse que vai sair daqui para o mesmo lugar para comprar arma para matar Maria. E aí colocava policiais civis, né, em investigação para observar em Campana aonde ele iria comprar essa arma, e na hora que ele fosse comprar a arma e que comprasse a arma, autuava novamente pelo crime de porte ilegal de arma. Nem precisaria esperar chegar na casa de Maria. Só era fazer a campana em João para saber onde ele comprou a arma. Na hora que ele entrar no lugar que comprou a arma, que sair com a arma de novo na cintura, autua novamente. Né? Mas o delegado optou por uma
isso que o delegado fez, como é que os constitucionalistas chamam isso? Qual é a palavra que os constitucionalistas dão a isso? A esse procedimento? Esse é um pensamento fundamentalmente hermenêutico. Ele construiu uma engenharia à luz de querer, como diz o próprio juiz nos autos, à luz de querer evitar uma ação de maior gravidade, que seria o crime de homicídio. Mas nós sabemos que o direito penal não atua em direção ao futuro. O direito penal atua em direção ao passado, por causa do próprio princípio da legalidade, Antônio. Ou seja, eu preciso que o fato aconteça para haver uma autuação. Não existe uma prevenção geral, né? Nós temos a prevenção geral positiva, a prevenção geral negativa, a prevenção positiva, mas não existe uma política de prevenção para evitar a ação. Eu só posso autuar com a ação consumada, com a ação tentada, mas não eu saber que amanhã vai acontecer um crime e eu me adiantar hoje para dizer, opa, não vai acontecer esse crime. Isso parece, professor, que do crime vai acontecer, aquele filme com Tom Cruise, aquele filme que os policiais do futuro, né? Que eles... sim, Mini Report, alguma coisa assim, é um modelo de justiça... Futuro, né? Do futuro. Muito bem. Bom, foi essa a decisão colocada pelo delegado de polícia. Não vou dizer que não foi uma decisão acertada, foi uma decisão acertada, sim. É verdade que vai sacrificar um outro bem, que é a liberdade de João, não tem a menor dúvida, mas é aquilo que eu sempre tenho falado com vocês. No direito só cabe direito, não cabe justiça. Não confunda direito com justiça. Você, quando estiver numa posição de ofício, de autoridade do Estado, você não vai trabalhar com justiça, você vai trabalhar com direito. E fique tranquilíssimo, que os atos praticados por você se traduzirão como inclusão de direitos e exclusão de direitos. Ao mesmo tempo que você vai estar garantindo o direito para uns, o seu ato vai estar negando o direito para outros. Mas é porque a estrutura do direito é essa, ela é binária. O direito é um código binário. Ou seja, se fosse para tratar de justiça, por exemplo, que é uma palavra que me estranha muito, o delegado poderia dizer, não, vou arbitrar aqui, ele ganha não sei quanto, vai arbitrar 30% disso aí, vai para lá, vai comprar outra arma, tal, fiz meu ato. Ao estabelecer uma fiança no teto, sabendo que João não pode pagar essa fiança, ele acaba de negar o direito de liberdade de João. Agora, você vai me dizer, Luciano, mas isso, ele negou o direito de liberdade de João ilegalmente? Não. Negou legalmente. Porque ele está imaginando que pode evitar uma ação consumada muito mais gravosa. É nesse sentido. Isso não tem nada a ver com justiça, isso tem a ver com direito. Recordem-se quando estiverem no exercício profissional. Quando você praticar seus atos no exercício profissional, você vai estar em um espaço do qual você não vai poder escapar. Você vai afirmar direitos para uns e você vai negar direitos para outros. Assim é o direito, por causa da sua própria estrutura. Não há dúvida sobre isso. Bom. Ô, professor, antes de mudar de assunto, no caso, quando ele aplica aí essa questão da fiança máxima, o acusado aí não poderia argumentar, o advogado poderia, mas ele não teria condição de pagar e entrar baseado nisso, né? Sim. Não, o advogado argumentou no processo de habeas corpus, impetrado ao juiz, argumentou de que João não tinha nenhuma passagem pela polícia, não tem nenhum registro, João tem emprego, João tem residência, e que aquilo era um momento estabanado, emocional, porque havia acabado o namoro e tal, e que o ato do delegado é desproporcional, desproporcional à luz do que se requer na própria Lei 12.403, que é a conexão entre o valor da fiança a ser arbitrado e a capacidade econômica para pagá-lo. Né? Foi o que o advogado
arguiu no habeas corpus. E assim conseguiu a liberação. Mas isso demorou vários dias, né? João ficou detido, né? Provisoriamente ele ficou detido, nesse sentido. Bom, nós vimos até agora, né, estamos no capítulo dos princípios, né? Vimos, portanto, todos os princípios explícitos na Constituição, os princípios relacionados ao indivíduo, concernente à relação processual, referente à atuação do Estado, né? E, portanto, nós vamos agora para a segunda parte desse capítulo denominado de princípios, que são aqueles denominados de princípios implícitos à Constituição. E, portanto, esses princípios que nós veremos agora, que é uma série gigantesca, eles são princípios que estão aí flutuando entre o pensamento da doutrina, entre o que os autores imaginam que pode ser um princípio e propõem como princípio, entre o que os juízes, seja a partir de um juiz monocrático para a ideia de um tribunal de justiça ou um tribunal superior como o STJ e o STF, constrói como ideias de princípio, e, finalmente, entre aqueles que estão nos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos. Então, eu tenho 3 esferas aqui de produção de princípios que estão implícitos na Constituição. Aqueles do pensamento doutrinário, aqueles outros do pensamento jurisprudencial e aqueles outros que estão nos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos. E aqui, no que se refere à última parte, que é aquela previsão nos tratados internacionais, alguns autores, inclusive, vão dizer que, não, se estão previstos nos tratados internacionais e o tratado foi internalizado, seja pelo parágrafo 2º e, portanto, antes da emenda constitucional 45 de 2004, ou seja, pelo parágrafo 3º, com redação dada pela emenda 45 de 2004, seja por um ou seja por outro, não nos esqueçamos, só apenas abrindo parênteses aqui, com a emenda constitucional 45 de 2004, nós passamos a ter 2 categorias de tratados reconhecidos pela Constituição brasileira. Essa expressão não é minha, ela é da professora Flávia Piovesan, professora de Direito Internacional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Até 2004, os tratados que haviam sido internalizados pelo Brasil se dava pelo procedimento regido pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. E, portanto, esses tratados eles sempre foram interpretados pelo Supremo Tribunal Federal, naquela hierarquia das normas, como um tratado com status de norma supralegal, ou seja, tratado internalizado pelo parágrafo 2º do artigo 5º é uma norma supralegal, está acima de uma lei federal e abaixo da Constituição, está flutuando ali, entre lei federal e Constituição do Estado. Com a emenda constitucional número 45 de 2004, a ideia defendida por Flávio Piovesan, por causa da redação taxativa no parágrafo 3º, já que o parágrafo 3º diz taxativamente que o tratado submetido à votação dupla em ambas as casas, por maioria de 3/5, terá o status de norma constitucional. Então, os tratados internalizados a partir de 2004, sob a égide da emenda constitucional 45, eles têm o status de norma constitucional. E os anteriores têm status de norma supralegal. Seja num caso, seja no outro, há processualistas que defendem que eles não são implícitos à Constituição, mas que eles são explícitos na Constituição, porque eles são reconhecidos constitucionalmente do ponto de vista normativo. Porque houve a emissão de um decreto pelo Poder Legislativo, tanto a Câmara e o Senado, e a emissão de um decreto pelo Poder Executivo. Só que há uma parte do pensamento penal e processual penal brasileiro que interpreta que, em matéria penal e processual penal, como é o pensamento do falecido professor Luiz Flávio Gomes, de Damásio Evangelista de Jesus, de Mirabete e outros penalistas, de que, em matéria penal e processual penal, há uma reserva legal. Só o legislador nacional pode tratar sobre matéria penal e processual penal. E, portanto, assim, as previsões dos tratados elas continuam implícitas à Constituição, e não uma forma
de estética explícita pelo procedimento da internalidade ao direito constitucional brasileiro. Mas, enfim, por um lado ou por outro, nós temos três faces dos princípios implícitos na Constituição ou a Constituição do Estado. A produção pela doutrina, pela jurisprudência e pelos tratados internacionais. E eu vou botar aqui a grade que nós veremos desses princípios. Aqui. Está no chat. São esses princípios, todos esses princípios implícitos à Constituição do Estado, que nós veremos a partir de agora, nessa e nas próximas aulas, nos próximos encontros, digamos assim. E começamos, portanto, com princípios constitucionais ou princípios processuais penais constitucionais implícitos à Constituição, pela primeira das categorias, que é aquela concernentes ao indivíduo. E o princípio é o princípio da prevalência do interesse do réu, também conhecido como princípio favor rei ou princípio favor libertatis. Ou seja, o princípio em que, no andamento do processo, no desenvolvimento do processo, o que conta inicialmente é a ideia de que a prevalência é do interesse do réu ligada a qualquer dúvida sobre a conduta consumada, sobre a conduta e a materialidade. E, portanto, o andamento processual tem que se dar sempre à luz de uma ideia de indúbio pro réu, ou seja, há alguma dúvida sobre a consumação do delito, há alguma dúvida sobre a materialidade, há alguma dúvida que implica, portanto, no comprometimento de uma prolação da sentença penal, se há, então, o interesse é do réu. Ou seja, o que nós temos aqui em jogo com esse princípio é um conflito entre a ideia de inocência e a ideia de liberdade. Ora, eu tenho, de um lado, a pretensão punitiva do Estado, ou seja, o Estado querendo exercer o ius puniendi, né? E, do outro lado, no desenvolvimento do processo penal, e aqui eu me refiro de toda a ideia da persecução penal, da investigação criminal, da instauração do processo penal e dos atos judiciais praticados durante o processo penal, que é, portanto, estar sempre à luz de uma convicção por parte do órgão acusador, de uma convicção fundamentada, e aqui a expressão não é outra, fundamentada em provas e não em indícios. Volto a repetir. A convicção do órgão acusador fundamentada em provas e não em indícios. Não se inicia investigação, não se oferece denúncia-crime, não se instaura processo penal, não se recebe a ação penal com base em indícios, mas sim com base em comprovações minimamente iniciais, mas comprovações materiais, e assim se desenvolve, mas não em indícios. Significa dizer que a matéria aqui tem que estar à luz disciplinada, quando nós nos referimos à ideia de um princípio da prevalência do interesse do réu, à luz do artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal. E a conexão do artigo 386 do Código de Processo Penal com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, com a presunção de não culpabilidade ou, para alguns, com a presunção de inocência. Então, havendo dúvida, o interesse se volta para a ideia de inocência e liberdade do réu, e não para o interesse do órgão acusador e do exercício do ius puniendi pelo Estado. É nesse sentido. Bom, saindo desse princípio, o segundo princípio que nós temos aí é o princípio de que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. E esse princípio, que é um princípio que nasce nas declarações, nas cartas de direitos,
do início da modernidade, ele vai encontrar dificuldades no direito brasileiro a partir de alguns momentos, como, por exemplo, a questão de direção de veículo automotor à luz do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503 de 97. E lembrem-se, né, próximo dia 12, hoje é 7, se eu não me engano, né? Hoje é 7, próximo dia 12, entra em vigência uma nova lei de trânsito, né, que reformula uma série de preceitos lá da Lei 9.503 de 97, do Código de Trânsito Brasileiro, ligado à questão de transportar crianças em veículo automotor, crianças de até 4 anos, crianças de até 8 anos e até 12 anos, e aí uma série de regras que foram colocadas na nova normativa. A questão da validade da carteira de habilitação para quem tem até 50 anos, para quem tem menos de 50 anos, para quem tem até 70 anos, para quem tem mais de 70 anos, etc. E uma série de outras previsões. Mas, enfim, o princípio de que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo, né, é um dos princípios basilares das cartas modernas de liberdade, do pensamento da sociedade moderna, do pensamento liberal, né, de construção da sociedade moderna. E no Brasil ele enfrenta uma dificuldade a partir do momento que nós vamos para aquilo que os autores chamam de direito penal de trânsito, né, em que nós vamos encontrar previsões lá no Código de Trânsito Brasileiro, né, sobre a questão de se submeter ao bafômetro quando diante de uma autuação em forma de blitz de uma autoridade pública, né? E aí você vai dizer assim, Luciano, mas não é obrigado a soprar. Eu posso não soprar, mas se eu não soprar, serei autuado da mesma forma, né? E a multa será lavrada, e eu terei, inclusive, se for autuado novamente, terei minha carta suspensa por um período determinado. Enfim, tem algumas implicações jurídicas. Mas, enfim, o princípio de não produzir prova contra si mesmo está colocando o Estado, né? E aqui não é outra ideia, é observar que o Estado, nessa relação entre inocência e liberdade e exercício do ius puniendi, o Estado é a parte com o maior poder na persecução penal, na investigação, como primeira fase da persecução penal, e no oferecimento e recebimento da denúncia e da ação penal e instauração de um processo crime, o Estado é, sem dúvida, a parte mais forte. E, portanto, esse princípio, ele, inclusive, mesmo sendo um princípio implícito à Constituição, tem conexão inequívoca como princípios explícitos na Constituição, como o princípio do inciso 55, da ideia do contraditório, da ideia da ampla defesa, do inciso 57, da não culpabilidade ou da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, né? E também da ideia do trânsito em julgado da sentença. Ora, do inciso 58, quando se refere em que o autuado tem que ser informado sobre todos os seus direitos, né? E, portanto, pode, entre um deles ficar em silêncio, e ficar em silêncio, por exemplo, implica não só para o bafômetro, porque eu vou ter que movimentar, né, a minha boca. E mesmo não saindo fala, mas será movimentação. Mas eu devo ficar em silêncio. É nesse sentido. Ora, portanto, mesmo sendo um princípio implícito à Constituição, não há dúvida que é um princípio que tem conexão com uma série de outros princípios que estão explícitos na nossa Constituição. E, portanto, eu tenho aqui, no que se refere aos princípios concernentes ao indivíduo, esses dois. Princípio da prevalência do interesse do réu e o princípio de não produzir prova contra si mesmo. No segundo plano, os princípios relacionados ou concernentes à relação processual. E o primeiro deles é o princípio da iniciativa das partes. Ou seja, quando da relação social, traduzida como conflituosa, as partes ou a parte terá que tomar uma iniciativa. Eu tenho, portanto, de um lado, o Estado pessoa, que é o juiz, que é aquele que, ao receber a denúncia, ao receber o oferecimento da denúncia, ao deferir o oferecimento da denúncia, portanto, dar início à ação penal. Ele dá início à ação penal na forma da instauração de um processo penal
que deve ser de natureza acusatória. Ou seja, ao receber a ação penal, ao receber a denúncia-crime, ao deferir a denúncia-crime, o recebimento da ação penal, inicia-se a mesma no âmbito processual. De outro lado, eu tenho o Ministério Público, quando essa ação penal se traduzir por uma ação penal como uma ação penal incondicionada pública, de natureza pública, ou uma ação penal condicionada, uma ação penal pública condicionada, incondicionada ou condicionada, e aí temos que ver os requisitos, né? E a previsão se dá a partir lá do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, sobre as competências do Ministério Público, as competências taxativas, as competências constitucionais taxativas atribuídas ao Ministério Público. E, do outro lado, eu tenho a ideia do particular ofendido, né? Do particular ofendido, daquele que está como vítima, né? E que temos que prestar atenção, né, na escritura determinada pelo artigo 5º, inciso 59 da Constituição, quando trata sobre a ideia entre juiz, Ministério Público e ofendido. E, mais à frente, sobre a ideia do estrito limite do pedido formulado pela iniciativa da parte, e que essa ideia do pedido é disciplinada pelo artigo 384 do Código de Processo Penal. Para além disso, não nos esqueçamos que, como um princípio de iniciativa das partes, também há uma iniciativa das partes no campo da execução penal, ou seja, a iniciativa é pelo juiz da execução penal e, portanto, disciplinada pelo artigo 195. Né? E o juiz monocrático, o juiz sentenciante, ao prolatar a decisão penal condenatória e informando qual a reprimenda a ser aplicada, e ela sendo, portanto, uma pena privativa de liberdade, o início seguinte se dará por um juiz da execução criminal ou da execução penal, e, portanto, ele será a parte iniciante para o cumprimento e a execução da pena determinada na sentença penal condenatória. Seria esse, portanto, o espectro da ideia de um princípio de iniciativa de partes. E dentro dessa categoria dos princípios implícitos concernentes à relação processual, o que aparece em seguida é um dos princípios mais relevantes dentro da teoria do processo penal, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, o princípio recursal, ou seja, aquilo que hoje nós falamos na interpretação jurídica de o observador de segunda ordem, construído pelo professor Heinz von Foster, teoria construída pelo professor Heinz von Foster, professor austríaco, radicado na Universidade de Nova York, a partir dos anos de 1949. E, portanto, o princípio do duplo grau de jurisdição quer informar a necessidade e a exigência de um reexame de direito sobre um caso decidido por um juiz monocrático. Significa dizer que o sentido do duplo grau de jurisdição é de que pode haver algo no processo que o juiz monocrático não conseguiu observar. Aquilo que o professor Heinz von Foster vai dizer que toda observação tem um ponto cego. Ou, como ele constrói, abre aspas, os homens não veem que não veem, fecha aspas. Ou seja, os homens não veem que é improvável ver tudo. E quem só discorda dessa teoria, ou quem só discorda desse exame, digamos assim, é o professor Marcelo Neves. Em nenhum dos seus livros, só não estou exatamente lembrado o título completo do livro, mas, se eu não me engano, é Entre Isdra e alguma coisa. O título do livro de Marcelo Neves é esse, e que tem um capítulo lá denominado de O Juiz Iolau, construído por Marcelo Neves, que ele diz que é o juiz que vê tudo. Ora, se nós tivéssemos como pré-leciona, como leciona e como coloca no seu magistério Marcelo Neves, que é um autor reconhecido internacionalmente, um autor brasileiro reconhecido internacionalmente, principalmente na Alemanha, se nós tivéssemos um juiz que vê tudo, não haveria, portanto, a necessidade ou a exigência de um duplo grau de jurisdição.
Se fosse possível, ou se fosse provável, o juiz ver tudo, nós teríamos uma única instância no Poder Judiciário. Então, a ideia, e aqui com todo respeito, com o máximo respeito que tenho ao professor Marcelo Neves, um grande intelectual, mas nos afastamos dessa ideia do juiz que vê tudo, que é o tal do juiz Iolau, colocado aí. Depois podem colocar aí no Google Marcelo Neves, o juiz Iolau, para ver os textos que aparecem sobre essa construção de Marcelo Neves, os comentadores sobre essa tese levantada por Marcelo Neves anos atrás nas suas publicações. Enfim, o duplo grau de jurisdição é uma necessidade e uma exigência do reexame de direito, né, sobre o que um juiz monocrático havia decidido no caso concreto. Ora, e essa ideia do duplo grau de jurisdição é uma ideia constitucional, mesmo o princípio sendo implícito à Constituição, mas é uma ideia de estrutura do próprio Poder Judiciário. Na estrutura do Poder Judiciário, eu tenho que ter, e não é no Brasil, é em qualquer país do mundo ocidental, uma instância recursal como exigência e como necessidade. É o que diz o artigo 102, inciso 2 do Código Penal brasileiro. Portanto, lá no artigo 102 do Código Penal, da parte especial da parte geral do Código Penal brasileiro, nós vamos encontrar essa estrutura do Poder Judiciário, que ela se traduz por uma diversidade de recursos. Portanto, o recurso ordinário, na ideia do habeas corpus, do mandado de segurança, do mandado de injunção, do habeas data, etc., etc. Ou seja, uma série de ações mandamentais estabelecida pelo duplo grau de jurisdição, ou mais especificamente aqui, a ideia da apelação, ou se a decisão não for de mérito do juiz monocrático, mas sim de um despacho, a ideia dos agravos, do Instituto do Agravo na sua diversidade, portanto, né? Enfim, essa é a ideia, portanto, do duplo grau de jurisdição. Mais do que isso, também não nos esqueçamos que a ideia do duplo grau de jurisdição, ela também está presente para a ideia dos denominados crimes políticos, né? E quando nós tratarmos de crimes políticos, a disciplina se dará pelo Pacto de San José da Costa Rica, no seu artigo 8º, item 2, a linha H. E, portanto, a previsão legal é essa, e lembre-se que, quando tratarmos do Pacto de San José da Costa Rica, e aqui no caso sobre crimes políticos, na ideia do direito de se recorrer daquela decisão, ela se dará lá no artigo 8º, e, portanto, no artigo 8º, com o item 2, a linha H, e, portanto, lembrando que o Pacto de San José da Costa Rica, na ordem constitucional brasileira, ou à luz do Estado Constitucional de Direito, é uma norma supralegal, está acima da norma federal e abaixo da Constituição do Estado. Não nos esqueçamos sobre isso, portanto. E são esses dois princípios que estão dentro da categoria, do capítulo, denominado de princípios explícitos concernentes à relação processual. Numa terceira categoria, chegamos, portanto, aos princípios concernentes à atuação do Estado. E aqui, no que se refere à atuação do Estado, inicia-se, portanto, pela ideia do princípio do juiz ou do juízo imparcial, né, em que nós temos assistido aí os mais acalorados debates sobre essa questão do juiz imparcial, exatamente por causa de uma investigação que nesse país durou por mais de 5 anos, salvo engano. Investigação essa denominada de Lava Jato. Ora, a ideia do juiz imparcial significa dizer que o juiz que irá, portanto, tomar uma decisão sobre o caso, o juiz que irá receber, né, o oferecimento da denúncia, irá deferir o oferecimento da denúncia, irá receber a ação penal, irá instaurar o processo crime, esse juiz deve partir, ou ele está flutuando entre dois princípios que são irrenunciáveis para a ideia de um processo penal de natureza acusatória, que é a ideia própria de ser um juiz imparcial, de não ter nenhuma conexão, seja com as partes, seja com o fato acontecido, seja com aquilo que se está argumentando e acusando como crime ou delito, e sobre o próprio sujeito ativo do delito,
e, portanto, a ideia de imparcialidade se construiria à luz desse pensamento, e, do outro lado, a ideia do juiz natural. O juiz natural tem que ser um juiz imparcial, e um juiz imparcial tem a conexão com a ideia do juiz natural. Ou seja, há uma limitação nessa relação entre naturalidade e imparcialidade do julgador, no caso concreto, na instauração do processo crime. O que nos joga para outros espaços de argumentação jurídica processuais, ou de argumentações jurídicas processuais, como a ideia das exceções de suspeição e de impedimento, né, do ponto de vista implícito, e que também, mais uma vez, vai estar lá no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º e agora no item 1, assim como também, não nos esqueçamos, né, mais uma vez, de que o pacto é norma supralegal e, portanto, quando arguirmos sobre a ideia de juiz imparcial, né, vamos argumentar à luz do Código de Processo Penal brasileiro, mas também à luz de uma normativa internacional, que é uma norma supralegal. Por isso que, no caso que está aí em debate no Supremo Tribunal Federal, né, e que já saiu do campo da suspeição, porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela suspeição do juiz, mas tem gente ainda argumentando de que o caso tem que ser levado ao plenário da Câmara para, portanto, uma decisão definitiva. Não tem. Quando a primeira turma ou quando a segunda turma do STF toma uma decisão sobre um caso e, mais ainda, em processo de habeas corpus, essa decisão é definitiva e ela não tem que ser levada ao plenário da Casa, já que ela foi tomada por 5 ministros da Casa, seja na primeira turma ou na segunda turma, nesse caso concreto aqui, os ministros da segunda turma. O que será levado agora, aí sim, ao plenário da Casa, será a ideia de impedimento, né, desse juiz que já foi julgado parcial, porque ele já foi julgado suspeito, ele era um juiz suspeito, ele era um juiz parcial. O que vai ser levado agora a plenário, sim, é a decisão monocrática, do juiz relator da investigação denominada de Lava Jato e dos processos dessa investigação instaurado na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, o ministro Edson Fachin, a sua decisão monocrática, aí sim, ela não será levada à segunda turma, mas sim ao plenário, né, levada ao plenário para se julgar o impedimento da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, o que se torna prejudicado porque o juiz, então, da 13ª Vara, né, era um juiz que já foi, pela segunda turma, julgado um juiz suspeito, portanto, um juiz parcial. E, portanto, o julgamento pelo plenário só poderá ser pelo reconhecimento da incompetência da 13ª Vara. Mas não nos esqueçamos que, inclusive, né, o Pacto de São José da Costa Rica, e nessa matéria, com o artigo 8º, item 1, tem a sua internalidade dada pelo decreto 678/92 da Câmara Federal, também do Parlamento Brasileiro pela Câmara Federal. Um segundo princípio concernente à atuação do Estado é o princípio do promotor natural ou promotor imparcial. Ou seja, o Ministério Público como órgão de acusação, mas como órgão de acusação imparcial, né? Se vale a imparcialidade para o juiz, que é o Estado pessoa, né, vale a imparcialidade para aquele que é o titular do oferecimento da denúncia, ou que é o titular da ação penal a ser ofertada ao juízo imparcial. Se o juízo tem que ser imparcial, o titular da ação penal também deve ser imparcial. Ora, e por quê? Porque ele tem uma garantia, né, que no vernáculo jurídico ela se chama de inamovibilidade, ou a inamovibilidade do promotor de justiça, que está lá previsto no artigo 128, parágrafo 1º, a linha J, o artigo 128, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Assim como na própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Lei 8.625, de 93,
no seu artigo 10, inciso 9 dessa lei. Então, se o juízo tem que ser um juízo imparcial, né, e que tem conexão com a ideia de juiz natural, o princípio do promotor natural é um princípio do promotor natural imparcial de idêntica forma. É nesse sentido que colocamos, portanto, e que a doutrina assim reconhece, no campo dos princípios implícitos à Constituição Federal. Um terceiro princípio concernente a essa atuação do Estado é o princípio, e aí ele tem uma dupla face na nossa interpretação, a doutrina não reconhece assim, mas nós observamos dessa forma, é um princípio com dupla face, já que ele trata de princípio da obrigatoriedade da ação penal, e dentro dele, diz a doutrina, ou a mesma coisa que ele, teria o princípio da consequencialidade da indispensabilidade da ação penal. Então, eu teria um princípio de obrigatoriedade e indispensabilidade da ação penal. O segundo, da indispensabilidade da ação penal, é um princípio consequencial, vai dizer a doutrina brasileira. Ou seja, o princípio da indispensabilidade é um princípio consequencial do princípio da obrigatoriedade. Nós interpretamos que ele é um princípio uno, mas com duas faces. Obrigatoriedade tem um sentido e indispensabilidade tem outro sentido. A doutrina interpreta que, repito, indispensabilidade é uma consequência da obrigatoriedade. Nós interpretamos que não é bem assim, mas o que vale, não tenha dúvida, é aquilo que está na doutrina, mesmo porque é o que é reconhecido pela posição jurisprudencial dos tribunais e dos tribunais superiores. Ora, o princípio da obrigatoriedade, ou princípio, né, consequencial da indispensabilidade da ação penal, do oferecimento da ação penal e da própria ação penal, está ligada à ideia de legalidade penal, né? Está ligada à ideia do Ministério Público e do princípio anterior, do promotor natural e imparcial, com a sua conexão com o ofendido. Mas, obviamente, que está ligado às categorias de ação, né? E quando eu estou me referindo aqui ao ajuizamento da ação penal e os seus critérios, né? Os critérios da própria ação penal e os critérios discricionários do órgão acusador do Ministério Público. Ora, então, eu estou aqui voltado para a ideia da ação penal pública incondicionada e da ação penal pública condicionada à representação da vítima ou à representação do ofendido, nesse sentido. Então, obviamente que o princípio vai estar ligado ao caso concreto. Ora, quando a doutrina leciona sobre a indisponibilidade, por exemplo, né, nesse campo do princípio da obrigatoriedade e da indispensabilidade da ação penal, a indisponibilidade dessa ação penal, que está lá na ideia taxativamente prevista, normativamente prevista, que está lá esculpida no artigo 42 do Código de Processo Penal, né, nós temos que sair também do Código de Processo Penal dessa previsão e observarmos que existe uma série de outras previsões, como, por exemplo, a previsão da Lei 9.099 de 95, no artigo 98, inciso 1, que aí vai tratar sobre outras discricionalidades e outras exigências. Ora, a ideia do Ministério Público como controle externo, né, da autoridade policial. Né? E não nos esqueçamos que o Ministério Público, à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, não é apenas um órgão de controle da atividade ou do controle externo da atividade policial ou da autoridade policial. O Ministério Público é um órgão com competência para a própria investigação criminal já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Não é uma previsão legal, normativamente do ponto de vista da taxatividade prevista, mas é uma posição constitucional, uma posição do Supremo Tribunal Federal em reconhecer que, se o Ministério Público é o titular da ação, e, portanto, ele, à luz de determinadas categorias de crime, só ele pode oferecer a denúncia e, portanto, ao ser iniciada a ação penal, só ele pode tocar a ação penal,
Porque ele não teria competência para a investigação criminal que vai produzir provas exatamente para corroborar essa ação penal. Lembrando dos princípios atrás que mencionamos. Indícios não, provas. Só se oferece denúncia, só se recebe denúncia à luz de provas e não de indícios. Não de indícios. Ora, então, se o Ministério Público é o titular da ação, né, se o Ministério Público está adstrito a uma ideia de obrigatoriedade dessa ação penal e indispensabilidade dessa ação penal, né, não custa reconhecer que ele tem competência não apenas para ser o órgão de fiscalização, o órgão externo de fiscalização da autoridade policial, mas ele próprio pode implementar políticas de investigação policial, mas não de investigação policial como polícia, mas de investigação criminal científica como Ministério Público, como órgão natural, como órgão imparcial, como órgão que está adstrito à obrigatoriedade e à indispensabilidade da ação penal. É neste sentido que falamos. E, por fim, nessa ideia de obrigatoriedade da ação penal e indispensabilidade, a figura, obviamente, do magistrado, do juiz, que está ali para uma fiscalização do andamento desses procedimentos de investigação, como, por exemplo, o inquérito policial ou a própria investigação criminal implementada pelo Ministério Público. Ora, seja a autoridade policial na investigação criminal, seja o órgão de acusação, o Ministério Público, dentro do princípio da obrigatoriedade e da indispensabilidade, ao fim de tudo, eu tenho que ter um magistrado togado, eu tenho que ter um juiz que vai funcionar como órgão fiscalizador desses procedimentos. E aqui tudo vinculado aos princípios anteriores implícitos que nós mencionamos, como, por exemplo, o princípio da imparcialidade, neste sentido. Ora, e como quarto princípio dessa categoria de atuação do Estado, nós temos o princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. E aí alguém vai dizer assim, o princípio da oficialidade na persecução penal, Luciano? Ou o princípio da oficialidade que se refere à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e de volta à Polícia Judiciária? Ou seja, o princípio da oficialidade, ele se dá já lá da investigação criminal, e aqui é a nossa posição, interpretando a investigação criminal como primeira fase da persecução penal, e depois o oferecimento, o recebimento e a instauração do processo crime e do recebimento da ação penal como segunda fase da persecução penal, e, portanto, uma persecução penal, na nossa interpretação, dual, mas ela é una, né? O princípio da oficialidade está vinculado só lá à investigação criminal ou aqui a toda a persecução penal. Mas é um princípio voltado não para o juiz como fiscal dos atos de investigação criminal pelo órgão de acusação ou pela autoridade policial. O princípio da oficialidade está ligado diretamente à atuação da Polícia Judiciária e do órgão de acusador, Ministério Público, como órgão legal, como órgão constitucional para a investigação criminal. Como quinto princípio dessa categoria de atuação do Estado, o princípio denominado de princípio da intranscendência. Ora, o princípio da intranscendência tem uma conexão, ou faz construir uma conexão entre a ação penal e o sujeito imputado do cometimento de uma ação traduzida como crime ou delito. De um lado, eu tenho a ação penal, do outro lado, eu tenho a pessoa imputada. Ou seja, ou melhor dizendo, o sujeito imputado, ou o sujeito a ele imputado, ou a ele imputada, uma ação ou o cometimento de uma ação traduzida numa norma, tipificada numa norma como crime ou delito. Ou seja, a ideia da intranscendência está inequivocamente e dentro das fronteiras de uma responsabilidade criminal individual. Né? E essa ideia de intranscendência do cometimento da ação e, portanto, ligada à imputabilidade penal, à imputação, como um dos critérios da culpabilidade penal,
Lembre-se lá do princípio da culpabilidade no sistema do finalismo penal, que é o sistema penal brasileiro ainda hoje, mesmo muitos autores dizendo que já temos pouco de finalismo penal no direito brasileiro e temos muito de funcionalismo penal no direito brasileiro. Mas lembrando aqui que essa ideia da responsabilidade individual pela ideia de ação penal e imputação criminal a alguém, ela tem no direito penal brasileiro alguns momentos que podem parecer estranhos, digamos assim. Não nos esqueçamos que na Lei 12.850 de 2013, a denominada Lei das Organizações Criminosas, assim como na lei anterior, na Lei 12.694 de 2012, também sobre a organização criminosa, né, nós temos a premissa taxativa de uma construção normativa de que ali não se analisa autoria, coautoria e participação. Né? Só todos que estão na organização criminosa, já falamos aqui, são interpretados como autores do delito. E, portanto, a imputação ela não será dividida entre autoria, coautoria e participação, mas sim uma imputação em que todos serão autores, o que tem problemas à luz desses princípios processuais penais constitucionais. Né? Lembrando também que a ideia da intranscendência conectada com o pensamento de uma responsabilidade individual, né? E essa responsabilidade individual no direito brasileiro, né? E isto é inequívoco, essa responsabilidade criminal individual ela está construída, melhor dizendo, entre dolo e culpa, ou seja, ela é uma responsabilidade individual subjetiva, seja pelo dolo ou seja pela culpa, como dizem os autores finalistas brasileiros, como Luiz Regis Prado, como Heleno Cláudio Fragoso, como Paulo de Souza Queiroz, como dizia Mirabete, Damásio e outros, né? O direito penal brasileiro é um direito penal da subjetividade. Ou seja, é um direito penal que agasalha, né, o vernáculo latino do nullo crimine sine culpa. Ou seja, nulo é o crime sem culpa. E aqui a ideia de culpabilidade, ou seja, aqueles critérios do finalismo construído pelo professor Hans Felsen no seu livro Sistema Jurídico Criminal Alemão, lá dos anos 30, dos anos 40, 1930, 1933, 1935, 1936, quando ele dizia que os critérios da culpabilidade era a imputação penal, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. E nós temos no direito brasileiro desde 2009, e essa é a posição de professores como Auri Lopes Júnior, por exemplo, né? Nós temos uma problemática com relação a esse princípio desde 2009, com a edição da Lei 12.015 e a reformulação do título 6 da parte especial do Código Penal brasileiro, com a introdução, ou a invenção, ou a criação do artigo 217-A pela Lei 12.015 de 2009, que é uma lei que surgiu no direito brasileiro em obrigação ao tratado assinado pelo Brasil, que é a Convenção ONU de Proteção da Criança e do Adolescente de 1989. E o artigo 217-A, que trata sobre o crime de estupro de vulnerável, né, diz o seguinte: ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Ora, então, à luz de algumas posições na doutrina brasileira, como a do professor Auri Lopes Júnior, essa norma ela seria inconstitucional, ou seja, o artigo 217-A do Código Penal brasileiro seria inconstitucional porque ela não é uma norma de caráter subjetivo da responsabilidade criminal, mas sim ela se traduz como uma norma de responsabilidade objetiva.
Luciano, ela é uma responsabilidade individual? Ela é uma responsabilidade individual, sem dúvida alguma. Mas ela é uma responsabilidade individual que ela foge do crivo dual entre dolo e culpa. O que se analisa à luz do artigo 217-A da parte especial do Código Penal brasileiro, vão dizer autores como Maurício Lopes Júnior, não é a ideia de dolo ou de culpa, mas sim de uma responsabilidade objetiva, porque ela é auferida à luz do quanto etário do ofendido, e não do dolo e da culpa. Ou seja, se João da Silva, que tem 22 anos, 23 anos, 25 anos, mantém uma conjunção carnal ou tem qualquer outro ato libidinoso com uma pessoa que tem menos de 14 anos de idade, o critério a ser auferido é exatamente o critério quantitativo etário, e não a ideia de dolo ou de culpa. Ou seja, se a conduta foi praticada, ou seja, o ato sexual traduzido como conjunção carnal ou ato libidinoso, fora traduzida em que o ofendido ou a ofendida tem menos de 14 anos, isso é o que importa para a consumação do delito. Ou seja, a consumação do crime de estupro de vulnerável não se dá, segundo esse pensamento que aqui estou esboçando, não é o nosso pensamento, se dá não pelo dolo ou culpa, mas se dá pelo quanto etário do ofendido, o que caracterizaria, portanto, uma responsabilidade objetiva. E que a responsabilidade objetiva ela é estranha ao direito penal brasileiro, porque o direito penal brasileiro é um direito penal da responsabilidade subjetiva individual, nesse campo aqui, e que ela pode ser traduzida num campo como esse por autoria, coautoria e participação, e que, naquele outro caso das organizações criminosas, só se analisa a autoria, mas nesse caso aqui do 217-A, né, eu teria apenas o auferimento da consumação do delito pela vítima ou o ofendido ou a ofendida ter menos de 14 anos de idade. Para esse pensamento doutrinário, a norma do artigo 217-A é inconstitucional. Portanto, nós teríamos uma inconstitucionalidade do tipo penal de estupro de vulnerável no direito brasileiro. Pensamos que não é bem assim. Pensamos que nós não estamos à luz de uma norma de responsabilidade objetiva. Lembre-se, falei anteriormente, né? O direito, o sistema penal, o sistema jurídico penal brasileiro, e isso é só dar uma olhada no artigo 13 da parte geral do Código Penal brasileiro, é um sistema jurídico penal do finalismo. Não sou eu que estou dizendo isso. Aliás, vocês que já passaram ou ainda estão passando pelas disciplinas de direito penal, provavelmente já escutaram dos seus professores que o sistema penal brasileiro é o sistema penal finalista. E que, inclusive, se nós formos avaliar aqui o número de penalistas no Brasil, de cada 10, 8 pelo menos se auto-intitulam finalistas. Damásio Evangelista de Jesus era finalista. Júlio Fabrini Mirabete era finalista. Heleno Cláudio Fragoso era finalista. Nelson Hungria era causalista. Aquele hall de professores do Paraná, a maioria é finalista, como Luiz Regis Prado é finalista. Érica Mendes é finalista, e assim por diante. Mas todos eles reconhecem a introdução do pensamento do funcionalismo penal alemão no sistema brasileiro. Eu não sei se está aqui, eu tenho uma pequena dúvida, mas penso que está aqui. Vou pegar o livro para continuar o discurso. Aguarde apenas uns segundos, mas eu penso que o livro está aqui. Se não tiver, mas em próximos encontros eu posso apresentar o livro. Mas vou aqui na pilha de livros pesquisar se ele está aqui. Só alguns segundos.
Infelizmente, o livro não está aqui na minha pilha, está lá em Intermares, não está aqui em Campina Grande. É um livro de Damásio Evangelista de Jesus, chamado Imputação Objetiva. É um livrinho assim, de 1996. Livrinho assim, bem pequenininho. Se eu não me engano, o livro não tem nem 30 páginas, acho que são 26 ou 28 páginas, mas publicado pela editora Saraiva, intitulado Imputação Objetiva, que foi uma palestra que Damásio Evangelista de Jesus assistiu na Universidade de Munique, uma palestra do professor Klaus Roxin, né? E foi quando, pela primeira vez, Damásio teria ouvido falar de imputação objetiva por alguém ao vivo, presencialmente, digamos assim, né? E que ele pôde ouvir uma versão ou um olhar, uma observação particular de um autor sobre o Instituto da Imputação Objetiva. Porque uma interpretação sobre a imputação objetiva é a construída por Klaus Roxin. Outra interpretação acerca do sentido da imputação objetiva é aquela construída pelo professor Gunther Jacobs. Uma terceira ideia sobre a imputação objetiva é aquela construída pela professora Edmund Popper. E assim por diante, como autores como Edmund House, autores como Gunther Strattenwert, ou até o próprio professor Luiz Greco, discípulo brasileiro de Klaus Roxin, que é uma das grandes autoridades em direito penal no mundo, não hoje, mas há alguns anos, eu diria há mais de uma década, eu diria aí para quase 2 décadas, é uma das grandes autoridades em direito penal, e que, inclusive, desde o ano passado, de 2020, assina o Manual de Direito Penal Alemão de Klaus Roxin com ele, portanto, o manual agora é dos dois. Ora, interpretamos que a norma esculpida no artigo 217-A, com redação dada pela Lei 12.015 de 2009, ela não é uma norma de responsabilidade objetiva, como parte da doutrina brasileira argumenta que é, e que, portanto, ela seria inconstitucional. Interpretamos que ela é uma norma de categoria ou uma norma de natureza da imputação objetiva, porque o Instituto é imputação objetiva ao resultado. Só que o Instituto da Imputação Objetiva ao Resultado, ele é do sistema do funcionalismo penal e não do sistema finalista do direito penal. Mas todos reconhecem no Brasil as contaminações do sistema finalista brasileiro, né, pelo sistema funcionalista alemão, digamos assim. Então, o critério esculpido pela Lei 12.015, no artigo 217-A, na nossa interpretação, é de imputação objetiva ao resultado. Repetimos, o que significa dizer que a norma é constitucional para nós. A norma estabelece, e aí sim pode-se discutir e deve-se discutir, a norma estabelece, né, um espaço para o debate sobre a presunção absoluta de violência, ou que vai ser chamada de presunção absoluta de culpabilidade. Não quer dizer que ela seja de responsabilidade objetiva, né? Mas para essa doutrina ela é. Ora, lembrar que ter ou manter conjunção carnal, primeiro, ter ou manter conjunção carnal só pode se dar por intenção. Por intenção. Ou seja, só pode se dar por dolo. Então, aqui já está um dos elementos da responsabilidade objetiva. Mas aí vocês, ou alguns de vocês, ou algumas de vocês, poderiam dizer, Luciano, mas e a menor ou o menor consentiu o ato? E aí nós vamos para a configuração da norma, que é a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, já que fora provocado, né, nesse sentido. Ter ou manter a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, na nossa interpretação, essa descrição de ter ou manter já é uma ideia de dolo.
já é uma ideia de dolo simples. Eu vou ter uma conjunção carnal ou vou manter atos libidinosos com uma pessoa que tem menos de 14 anos de idade. Aqui tem um critério de intencionalidade, dolo simples, um dolo simples. A questão a se discutir é a pessoa com quem eu vou ter, ou a pessoa com quem eu estou tendo ou mantendo o ato libidinoso, ou a conjunção carnal ou o ato libidinoso, é uma pessoa com menos de 14 anos de idade? Essa é a questão. Então, na nossa interpretação, não é de responsabilidade objetiva, repito, é de responsabilidade subjetiva. Só que tem um critério objetivo. Primeiro, eu tenho um dolo simples, e o critério é objetivo. O ofendido ou a ofendida tem menos de 14 anos, e aí eu preciso saber. E aí vocês podem dizer assim, Luciano, mas o sujeito ativo não pode ser induzido ao erro? Pode. Eu não posso estar no campo do erro de tipo? Pode sim. E quando tiver, assim será analisado. Ou seja, o sujeito ativo chegou, tem a intenção, tem o dolo simples, direto, de querer ter ou manter conjunção ou ato libidinoso, inclusive perguntar à pessoa, e a pessoa dizer, não, eu tenho 16 anos de idade. Tal. Ah, tem 16 anos de idade? Tenho, tal. E depois não ter. Aí eu estarei no campo do erro. E não estarei nem, para análise, não estarei nem no campo da norma de natureza de responsabilidade objetiva, que não me interessa, né? Porque eu fui induzido ao erro. E no que se refere à responsabilidade subjetiva, aí sim, porque eu fui induzido ao erro e eu estou no campo do erro de tipo. Ora, então, interpretamos que não se trata de uma norma, de responsabilidade objetiva. E que nós estamos, portanto, lá no campo do princípio da intranscendência, da ideia da responsabilidade individual subjetiva. Mas vocês poderiam, inclusive, fazer uma provocação a mim e dizer assim, Luciano, e se os dois, tanto que mantém ou tem a conjunção carnal ou lado libidinoso, quanto o ofendido ou a ofendida, se os dois têm menos de 14 anos de idade? E se os dois têm menos de 14 anos de idade? O que acontece? Do ponto de vista processual. Estão me ouvindo, pessoal? Me ouvem? Eu estou pensando aqui. Todos os dois são irresponsáveis perante a lei, né, professor? Veja, se os dois têm menos de 14 anos de idade, não há crime, há um ato infracional, não é isso? Então, eu vou ter que ir lá para a Lei 8.069 de 90, né? E não para o artigo 217-A, porque ambos não são imputáveis. Lembre-se, o princípio da intranscendência está ligado à ideia de uma pessoa imputada, ou a ela uma imputação penal. Se o autor da conduta, o sujeito que mantém ou tem, ele é menor de 14 anos de idade, então a ele não pode ser imputada uma responsabilidade criminal. E a vítima também tem menos de 14 anos de idade, então, portanto, ela é a vítima ou a ofendida ou o ofendido do 217-A, então ambos estão fora do Código Penal. Mas aí vocês poderiam dizer assim, Luciano, e aqueles casos que o rapaz tem 23 anos de idade, 25 anos de idade, a menina tem 12 anos de idade, 13 anos de idade, ele namora a menina, namora ali na varanda da casa dos pais, os pais autorizam o namoro ali na varanda, de vez em quando o pai passa com um cachorrinho para saber se não está, né, acontecendo alguma coisa para além das fronteiras permitidas, etc. Foi pedir ali namoro, né? Exato. O sujeito chegou lá, pediu a senhorita em namoro, ela está aí com 13 anos e 10 meses, 13 anos e 11 meses,
o camarada tem 19 anos, 20 anos, chegou lá e disse, eu quero namorar sua filha, vou namorar aqui das 19 horas às 22, depois eu vou embora para casa, no domingo eu venho almoçar com a família, etc, etc, etc. Né? E aí a gente sabe que quando começa o namoro, né, as fronteiras elas duram pouco, né? Ou seja, o tempo das fronteiras eles são determinados e cada vez numa velocidade maior as fronteiras caem. Né? E aí esse rapaz que tem 19, que tem 21, mantém ou tem conjunção ou ato libidinoso com aquela menina que tem 13 anos e 11 meses. Inclusive pode se dar com o consentimento da família. Houve o crime? A menina consentiu. Houve o crime? Professor, acredito que sim. Com licença. Eu acredito que sim, por conta que seria um direito indisponível, né? Então, mesmo que ela consinta, não tem, é indisponível, a dignidade sexual, tudo, não tem como ter. Exato, Matheus, exato. Embora a doutrina brasileira, não importa o consentimento. Exatamente, Eric, exato. Embora parte da doutrina brasileira sustente que a presunção de culpabilidade do sujeito ela é relativa, nesse caso, quando se consente, mas o Supremo Tribunal Federal já se posicionou e disse, não há consentimento. Não há consentimento. A menor ou menor de 14 anos de idade não tem capacidade para consentir. Consentimento só há no artigo 213, quando o ofendido ou a ofendida é maior de 14 anos. E aí, portanto, consente o ato sexual. Então, se há consentimento, né, não há crime. E se não há consentimento e a vítima é maior de 14 anos de idade, nós estamos falando do 213. Se ela é menor de 14 anos e não há consentimento, ou se houve o consentimento, nós estamos falando do 217A, porque o consentimento não afasta a antijuridicidade da conduta praticada. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. A presunção aqui de violência é absoluta exatamente pela incapacidade da menor, do menor ofendido ou ofendida de consentir o ato da relação sexual. Exatamente nesse sentido. Mas vocês vão encontrar aí, na doutrina brasileira, sem dúvida alguma, uma divisão, né? Uma pequena parte da doutrina interpreta de que é uma norma que caberia à interpretação da relatividade de culpabilidade, uma parte, como a de Aurélio Lopes Júnior, que entende que a norma é inconstitucional porque ela é a tradução de uma responsabilidade objetiva dentro de um sistema que é de subjetividade, e a outra maior, que está em direção à posição do Supremo Tribunal Federal, que é com a qual também nós nos conduzimos, que é a ideia de uma presunção de violência absoluta e, portanto, de culpabilidade, mesmo havendo o consentimento ao crime na nossa interpretação. Bom, então, esses dois casos, seja da organização criminosa ou esse do 217A, do estupro de vulnerável, estão, portanto, à luz do princípio da intranscendência no que se refere à responsabilidade individual e à ideia de imputabilidade a uma pessoa pela ideia subjetiva de dolo ou de culpa, nesse sentido. E como sexto princípio dessa categoria, aparece o princípio da vedação da dupla punição ou do duplo processo pelo mesmo fato. Ou seja, se uma relação que se traduziu conflituosa já foi submetida a um exame do Poder Judiciário e, portanto, sobre ela já teve uma decisão de mérito, portanto, sobre ela não pode haver uma rediscussão do caso se já houve uma decisão de mérito sobre a questão levada ao Poder Judiciário, o que nós vamos chamar de legalidade penal e, portanto, ligada à ideia do ne bis e idem. Não posso haver uma rediscussão de um caso que sobre o mesmo já houve uma decisão de mérito. Alguns autores vão argumentar com a ideia da dignidade da pessoa humana, outros vão argumentar
com a ideia do processo pelo mesmo fato, e me parece que a ideia mais adequada é essa. Não pode haver processo pelo mesmo fato, fato este já decidido, né? Assim também preceitua o artigo 8º, item 4º do Pacto de São José da Costa Rica, internalizado pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Muito bem. Chegamos até o 6º princípio dessa categoria da atuação do Estado. Perguntas? Manifestações? Se não tem perguntas, se não tem manifestações, encerramos por aqui na categoria dos princípios implícitos à Constituição, naquele quadrado dos denominados princípios da atuação do Estado. Muito bem. Se eu estiver vivo, vemo-nos na próxima semana. Luciano, se eu não estiver, eles mandarão um outro professor. Luciano, Diga, Paulo. uma pergunta. Os vídeos que nós mandamos, eu mandei um vídeo, você conseguiu abrir? Eu vi que você mandou um e-mail, mas eu ainda não acessei. Okay. Mas vou acessar para... Inclusive, outras pessoas de outras turmas também mandaram, veio porque teve problema. Teve vídeo, inclusive aqui, acho que foi o vídeo de Roger, que o que ele mandou inicialmente só tinha o áudio, não tinha a imagem. Em outras disciplinas e outras turmas também me mandaram o vídeo que não tinha vídeo, só tinha o áudio, e aí eu respondi, enfim, mas não há problema. Eu acessarei e darei uma resposta. Ok. A questão é que o Gmail ele tem uma limitação para tamanho de vídeo, né? Aí exato. Uhum. Ele manda para o Drive o vídeo e manda um link com a permissão para que você o acesse. Uhum, exato. Mas aqueles que me mandaram novamente, o caso de Roger não, que ele me mandou em seguida, eu respondi ainda, ele me mandou em seguida, e o em seguida que ele enviou estava áudio e vídeo perfeitamente. Pelos testes que eu fiz, ele, embora esteja com 5 minutos, mas ele abre, certo? Ele abre. Aí certo. Eu preciso só da confirmação sua. Eu mandei até um e-mail hoje. Mandou um e-mail, eu vi. Ok? Eu vi o e-mail. Pronto. Só não acessei o e-mail ainda, mas vi os e-mails que chegaram, porque eu mantenho a caixa de e-mail aberta aqui no computador o tempo inteiro. O tempo inteiro ela está aberta. Ok. Ok? Ok. Então, se eu estiver vivo, se eu conseguir me manter vivo, vemos na próxima semana. Ok. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, professor.